Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos 17 a 20 do livro de Deuteronômio. Prepare seu coração, porque vamos descobrir leis fascinantes e princípios eternos sobre governo, justiça e até mesmo as regras de guerra no antigo Israel. Se você ama aprender mais sobre a Bíblia de um jeito simples e direto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada. Isso nos ajuda muito a continuar espalhando a palavra. Vamos começar? No capítulo 17, Moisés estabelece as bases para a governança de Israel. Primeiramente, ele reforça a proibição da idolatria, deixando claro que qualquer um que se desviasse para adorar outros deuses deveria ser julgado e punido severamente pela comunidade. A pureza da adoração a Deus era inegociável. Em seguida, o texto aborda a estrutura judicial, casos muito difíceis que os juízes locais não conseguiam resolver. Deveriam ser levados aos sacerdotes levitas e ao juiz principal em Jerusalém. A decisão deles era final e deveria ser obedecida, garantindo um sistema de justiça centralizado e confiável. É impressionante ver como Deus já se preocupava com a ordem e a justiça no meio do seu povo, estabelecendo uma hierarquia para resolver disputas e manter a paz. A parte mais conhecida do capítulo 17 é quando Deus antecipa o momento em que Israel pediria um rei, como as outras nações. Deus permite, mas estabelece regras claras para esse futuro monarca. Primeiro, ele deveria ser um israelita, escolhido por Deus. Ele não poderia multiplicar cavalos, especialmente do Egito, para não fazer o povo retornar para lá. Também não deveria ter muitas esposas, para que seu coração não se desviasse, nem acumular muita prata e ouro. A regra mais incrível é que o rei deveria escrever sua própria cópia da lei de Deus, a Torá, e lê-la todos os dias da sua vida. O objetivo? Para que ele aprendesse a temer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, não se exaltar sobre seus irmãos e, assim, ter um reinado longo e próspero. Que lição poderosa sobre liderança. Um verdadeiro líder, segundo o coração de Deus, é aquele que é submisso à sua palavra. Avançando para o capítulo 18, o foco se volta para os sacerdotes e levitas. Como eles eram dedicados ao serviço do Senhor no tabernáculo e mais tarde no templo, eles não receberiam uma porção de terra como as outras tribos. O sustento deles viria das ofertas, dos sacrifícios e dos dízimos do povo. O Senhor mesmo seria a herança deles. Isso mostra o princípio da provisão de Deus para aqueles que se dedicam integralmente à sua obra. Se um levita de outra cidade quisesse servir no lugar escolhido por Deus, ele deveria ser recebido e teria direito à mesma porção que os outros, mostrando um senso de comunidade e cuidado mútuo entre os servos de Deus. A segunda metade do capítulo 18 é extremamente importante. Deus adverte o povo a não imitar as práticas abomináveis das nações vizinhas, como adivinhação, feitiçaria, consulta aos mortos e outras formas de ocultismo. Deus proíbe categoricamente essas práticas porque elas desviam a confiança que deveria estar somente nele, em vez de buscar orientação em fontes duvidosas. Deus promete levantar um profeta do meio do povo, semelhante a Moisés. Deus colocaria suas palavras na boca desse profeta e ele falaria tudo o que o Senhor ordenasse. Esse versículo é uma das profecias mais claras no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, o profeta perfeito que nos revelou plenamente a vontade do Pai. O capítulo também estabelece um teste para diferenciar um profeta verdadeiro
de um falso. Se o que ele dissesse em nome do Senhor não acontecesse, ele era um falso profeta e não deveria ser temido. Um padrão claro para discernimento espiritual. Chegamos ao capítulo 19, que trata de um tema muito sensível: justiça e proteção. Aqui, Deus ordena a criação das cidades de refúgio. Israel deveria separar 3 cidades na Terra Prometida, para que qualquer pessoa que matasse outra acidentalmente, sem intenção, pudesse fugir para lá e ficar segura. Essas cidades serviam como um santuário para proteger o homicida involuntário do vingador do sangue, um parente próximo da vítima, que tinha o direito de executar a vingança. O objetivo era evitar que sangue inocente fosse derramado. A pessoa ficaria na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Esse sistema revela a misericórdia de Deus, que diferencia o acidente do assassinato premeditado. Para o assassino intencional, porém, não havia refúgio. Ele deveria ser entregue à justiça e punido, pois a santidade da vida humana precisava ser preservada. O capítulo 19 também reforça outros princípios de justiça. Por exemplo, a proibição de remover os marcos de divisa da propriedade de um vizinho, um ato que era considerado um roubo de terra e uma grave injustiça. Além disso, estabelece a regra de que uma única testemunha não era suficiente para condenar alguém por um crime. Eram necessárias 2 ou 3 testemunhas para que um fato fosse estabelecido. Esse princípio, citado por Jesus e Paulo no Novo Testamento, visa proteger as pessoas de acusações falsas e garantir um julgamento justo. E se uma testemunha fosse descoberta como falsa, mentindo para prejudicar outra pessoa, ela receberia a mesma punição que a sua vítima receberia. A lei do olho por olho, dente por dente, era aplicada aqui, não como uma licença para vingança pessoal, mas como um princípio de justiça proporcional a ser administrado pelas autoridades. Por fim, o capítulo 20 apresenta as leis de guerra. É um capítulo que pode parecer duro aos nossos olhos, mas precisamos entendê-lo no seu contexto histórico e teológico. Antes de ir para a batalha, os sacerdotes deveriam encorajar o povo, lembrando que o Senhor estava com eles para lutar por eles. Havia também isenções do serviço militar. Homens que tinham acabado de construir uma casa, plantar uma vinha ou se casado, podiam voltar para casa. Até mesmo os medrosos eram dispensados para não desanimar os outros soldados. Isso mostra uma surpreendente sensibilidade de Deus com as fases da vida e com a condição emocional dos seus guerreiros. Quando se aproximassem de uma cidade para atacá-la, primeiro deveriam oferecer a paz. Se a cidade aceitasse e se rendesse, seus habitantes se tornariam servos. Se recusasse a paz e lutasse, a cidade seria cercada. Para cidades distantes, fora da terra prometida, os homens seriam mortos, mas as mulheres, crianças e bens poderiam ser tomados como despojo. No entanto, para as cidades dos povos cananeus, dentro da terra prometida, a ordem era diferente e muito mais severa. Todos os seus habitantes deveriam ser completamente destruídos. Por que essa ordem tão drástica? O próprio texto explica. Era para que eles não ensinassem os israelitas a praticarem suas abominações e pecarem contra o Senhor. Era um ato de juízo divino contra a maldade extrema e a idolatria daquelas nações, e também uma medida de proteção espiritual para Israel. O capítulo termina com uma lei ecológica. Ao cercar uma cidade, não se devia destruir as árvores frutíferas, pois elas eram fonte de alimento, uma lição sobre sustentabilidade e sabedoria, até mesmo em tempos de guerra. Uau! Quanta coisa aprendemos hoje! Vimos como Deus se importa com cada detalhe da nossa vida em comunidade. Liderança justa, o sustento dos seus servos,
a busca por orientação verdadeira, a proteção dos inocentes e a justiça nos tribunais. Cada uma dessas leis, embora dadas ao antigo Israel, carrega princípios eternos que nos ensinam sobre o caráter de Deus, sua santidade, justiça, misericórdia e sabedoria. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida e te inspirado a mergulhar ainda mais fundo na palavra. Se você gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos no conhecimento de Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber o que você mais achou interessante. Que Deus abençoe sua vida